Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o fauvismo e sobre a música e a dança moderna, principalmente a música do Stravinsky e a dança do Nijinsky. Antes disso, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a prova. Então, vamos lá. Queridos, essa é a questão número 1 da prova de artes, e ela é sobre a modernidade na arte. Então, o que vocês acharam da prova? Vocês acharam que estava muito difícil, que estava fácil, que ela conseguiu avaliar vocês? Podem, como vocês estão mandando no chat, vocês podem falar pelo fone. Ou fiquem à vontade, né? A Giovana achou boa, mas complicada. E morri de estudar, me deu certo. Que bom, que bom. Eu fico feliz. Tá. A gente vai. Eu tentei fazer uma prova que fosse um pouco condizente com a prova da UEL e com a prova da UEM, porque geralmente são os vestibulares assim que a galera mais presta, né? Teve umas questões que ficou bastante em dúvida, né? É, tá. Então, vamos lá. Claro, claro, eu comento do Picasso. Sim, vocês viram que tem uma que eu cometi um erro, né? E aí eu vou aceitar duas alternativas. Inclusive, obrigado, Lucas. O Lucas que veio falar comigo, senão eu não teria percebido. Então, olha só, a questão número 1 é sobre a modernidade. Então, de modo muito geral, porque a gente ainda não viu todas as vanguardas, mas para a gente entender o que vem acontecendo já há um tempo na arte, desde que a gente saiu do academicismo. É aquela ideia de que a arte não precisa ser a cópia fiel da realidade, mas ela pode ser um espaço de experimentação. Então, eu coloquei aqui o autorretrato do Matisse, fingi que era o professor Júlio. Desculpa, gente, me achei muito engraçado fazendo isso. Com certeza vocês me acharam uma otária, mas tudo bem. E E no final parecia que estava no começo. Tudo bem. Olha só, então tem esses desenhos do Matisse, e aí para a gente pensar o que é a modernidade, né? Primeiro, existe uma preocupação com a representação perfeita e ideal? Não, né? A gente tem que pensar que o academicismo, ele se pauta muito na ideia da mimes aristotélica, da cópia da realidade. E a modernidade, ela vem naquela esteira do Picasso, né? Você tem que inventar e não copiar a natureza como um macaco. Então não existe aqui aquela ideia do Matisse ou do professor Júlio ideal que ele tenta reproduzir. Por isso que ele se aproxima mais da modernidade, né? Por romper com essa ideia da perfeição e com essa ideia da cópia. Nota-se a repetição de um mesmo tema. De fato, é a mesma pessoa que foi desenhada várias vezes. Mas o Matisse não desenhou essa mesma pessoa várias vezes para que ele ficasse mais próximo da perfeição ou que ele aprimorasse a sua técnica. Se a gente reparar, cada desenho vai ficando com menos linha. Entendeu? Então você vai simplificando cada vez mais o desenho até. Não é a busca pelo aperfeiçoamento técnico que vai ficando cada vez mais naturalista. Inclusive vai ficando menos naturalista. Apesar de ser o mesmo professor desenhado, cada desenho é diferente, porque revela uma liberdade no traço e uma liberdade na elaboração. É aqui que vem esse espírito modernista, de você não copiar, mas você ter essa liberdade na hora de representar. Então, embora com diferentes elementos, cada desenho deixa evidente que é a descrição do mesmo homem. De fato, é o mesmo homem, só que cada vez com uma liberdade maior no traço. Essa é a ideia para onde estamos caminhando com o modernismo. Essa aqui foi a problemática. Então, essa daqui era uma do Cezanne que eu adaptei e que, a princípio, eu tinha colocado alternativas completamente diferentes umas das outras. E eu tinha mudado essas alternativas, mas eu não sei, acho que eu subi a mesma, embaralhou e eu coloquei um outro gabarito. Então vejam só, mas a gente consegue responder. Nós temos esses três artistas que têm uma influência bastante cubista e pergunta qual que é a herança do cubismo, perdão, a herança do Cezanne para que chegássemos a essa representação. Então, os artistas têm em comum a desconsideração da forma e dos objetos, que foi um preceito cubista desenvolvido no início do século XX. Aqui tem um distrator que é muito sutil.
que é essa desconsideração da forma. O cubismo, ele vai fazer uma representação dos contornos, que é uma representação pouco usual. Ele não vai mais se pautar na observação da natureza, mas ele vai fragmentar e vai colocar vários lados da mesma figura nesse plano. Isso é uma preocupação formal, muito evidente, mas uma preocupação diferente da tradicional. Então, não dá para dizer que eles desconsideram a forma, como se a forma não fosse importante. Na verdade, a forma é a principal questão dos cubistas, é que eles não fazem os objetos representados com a mesma forma de antes. Mas eu vou considerar, como é um distrator muito pequeno, e eu coloquei inclusive o gabarito esse, então nós vamos considerar tanto essa resposta quanto a resposta última. Ó. Os artistas exploram as possibilidades das formas, simplificando-as e desvinculando da representação tradicional da profundidade. Essa é a perfeita representação e a mais correta associação ao que o cubismo fez. Então, eles exploram a forma, não desconsideram, mas eles exploram ela de uma forma diferente, às vezes simplificando e muitas vezes desvinculando daquela representação 3D, ilusionista, tradicional. Ó, eles manifestam sentimentos como os expressionistas? Não, não tem carga emocional aqui envolvida. Os artistas propunham libertar as esferas psíquicas e o inconsciente, isso é o surrealismo. A eliminação das formas é um recurso utilizado pelo artista para potencializar o espaço pictórico das obras. Eles não eliminam o formato, eles não eliminam o contorno. Eles fazem uma representação não tradicional desse contorno. Ok? Eu não sei ainda como é que eu vou corrigir isso, gente, manualmente, mas eu vou considerar essas duas. Essa daqui, ela era um pouco mais simples, né? Talvez deve ser por isso que vocês falaram que começou mais difícil e foi ficando mais simples. Porque acho que essa 2 ficou bastante confusa. Ela era para ela ser um pouco mais tragável. Mas tudo bem. Então nós temos aqui ó, a Tamara de Lempicka, da Art Deco. Nós temos o Gustavo Klimt, o Alphonse Mucha, o Antoni Gaudí e o Gauguin. A UEL ela tem muito esse costume, ela fez bastante nos anos de 2014, 2015 e ano passado ela voltou a usar esse tipo de questão. Deve ser algum professor específico que gosta, porque dá muita possibilidade, né? Às vezes você tem aquele aluno que estudou e que tem um repertório visual muito bom, ele olha para as imagens e fala assim, isso aqui é Gauguin, isso aqui é Tamara de Lempicka, esse aluno vai acertar. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele aluno que tem uma interpretação de texto e uma interpretação de imagem bastante desenvolvida, mesmo que ele nunca tenha decorado essas imagens ou esses nomes. Então, esse aluno também é capaz de olhar para essa questão e relacionar ela ao texto. Então, ó, nós temos uma preocupação aqui que é mais decorativa, por colocar os elementos dourados, nós temos uma sensualidade aqui que lembra um pouco do cubismo, nós temos aqui ó, a arquitetura e o design, então provavelmente esse é o Gaudí. Beleza? A gente vai fazer ainda esse ano bastante desses jogos de interpretação. E eu vou usar bastante artistas que vocês não viram. Então, pegar artistas desconhecidos mesmo, para que a gente treine essa capacidade de leitura de imagem, leitura de texto e analisar os elementos delas. Essa daqui de Simboliza, essa é uma delícia, a gente falou um tempão sobre essa obra, né? Então, qual que é aqui os elementos que fazem dessa obra simbolista? É uma abordagem simples e direta de temas filosóficos? Claro que são temas filosóficos, a angústia, a solidão, mas não é uma abordagem direta, na verdade é uma abordagem por meio de símbolos bastante complexos. A prevalência do amor lírico em relação à temática nacionalista. Gente, no simbolismo você não vai ter nem a temática nacionalista, nem essa temática que é necessariamente do amor lírico. Você vê, esse quadro, ele não diz respeito a esse amor, ele diz respeito a essa inquietação interior de uma pessoa que se vê sozinha e ainda está presa com o seu pior demônio, que é ela mesma. Então, é essa dilaceração do indivíduo que é uma característica universal, que não depende de nação, que não depende de geração. O refinamento na composição e um tratamento metafísico dos temas universais. Essa que é a ideia. Então, você pega esses temas que são universais e dá um tratamento bastante metafísico. Refinamento na composição, porque elas são composições bastante elaboradas, né? Cheias de símbolos evidentes. A preocupação do eu lírico com a realidade social
Não, isso daqui é uma diferença muito nítida entre o simbolismo e o naturalismo, que está ali na mesma época. É muito consciente essa diferença e ela é muito manifesta, inclusive, pelos artistas, né? Eu não tenho preocupações sociais, eu tenho uma preocupação que diz respeito ao existencial. E uma liberdade formal que dispensa o tratamento naturalista. Reparem, gente, isso aqui é quase uma fotografia. O tratamento que ele dá para as imagens é incrivelmente a partir da mimesis aristotélica, né? Ele é muito naturalista. E aqui eu não digo naturalismo no sentido do naturalismo, realismo literário, né? Mas naturalismo no sentido de que essas figuras são correspondentes à natureza. É na Art Nouveau, na Art Deco, que a gente vai pegar essas temáticas metafísicas e vai dar um tratamento mais moderno. Se a gente vê o Gustav Klimt, pelo fato dele, pai dele ser Urives, né, ele ter estudado ourivesaria, ele vai juntar essas artes, belas artes com as artes aplicadas e vai dar um tratamento que é menos naturalista para essas imagens. E por fim, sobre a colagem, o papel colê dos cubistas. Muitas dessas alternativas poderiam ser corretas, mas você tem que buscar qual que é a mais apropriada. Então, isso aqui é uma natureza morta, explorada como tema da arte? É, mas é esse o objetivo dos cubistas? Quer dizer, qual que é a pira do Picasso? Por que ele está fazendo isso? Não é pela natureza morta, percebem? Ele cola, sim, o Klimt é da Art Nouveau. Uhum. Ele cola esses elementos no quadro porque ele não quer mais copiar, ele não quer mais fazer essa pintura falsa e ilusionista que os renascentistas, por exemplo, faziam. Então, em vez de ele copiar um jornal, ele cola um jornal. Ele acha que isso é muito mais realista, isso é muito mais, não digo realista, né, perdão, mas isso é muito mais fiel ao que ele se propõe. Então, ele rejeita esse ilusionismo no sentido da representação 3D, ele aceita como essa figuração e ele vai fragmentando em planos irregulares. A rejeição da bidimensionalidade, a busca por uma similitude na representação das texturas. Não existe uma rejeição da bidimensionalidade. Ele sabe que o quadro dele é 2D, que ele não é 3D, e ele aceita isso. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma dessas questões? Vocês podem perguntar. Não? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre música. Bom, existem 3 compositores que são os alicerces dessa música moderna de concerto. Primeiro a gente já viu que é o Debussy. Então é o Debussy, o Stravinsky e o Schoenberg. O Debussy está mais próximo do impressionismo. O Stravinsky ele vai trazer todo esse primitivismo que vem dessa rejeição da arte ocidental e a busca pela natureza folclórica da arte. E o Schoenberg vai ser expressionista. A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas vamos falar do Igor Stravinsky. Esse desenho que vocês estão vendo é um desenho feito pelo Picasso, desse homem que foi um dos maiores expoentes da mudança na música. O Stravinsky, ele fez uma apresentação em 1913, lá no Ballet de Paris, que causou um reboliço imenso. Ele era já um compositor russo consagrado dentro da tradição romântica. Ele viveu muito tempo, muito tempo. E no começo ele era bem romântico e bastante consagrado. Em 1913, ele dá início à sua música moderna de uma forma muito intensa. Inspirado, assim como Picasso, pelas exposições de arte africana, pelas exposições de arte tribal, ele faz uma música que é muito mais desafiadora, que é muito mais feroz e que tem muito do selvagem nele. Ele vai colocar muitos elementos de percussão na sua música. Imagina, gente, uma música erudita, não tem instrumento de percussão, você não coloca tambor, né? É muito raro. Até mesmo hoje nas escolas, nos liceus de música, são poucos os instrumentos de percussão que entram, são só os instrumentos de percussão que são afinados, né? São poucos, mas o Stravinsky ele vai colocar toda essa percussão que está muito relacionada ao folclore, a essa música mais feroz, e ele vai fazer uma sobreposição rítmica
que rompe com aquela ideia de frases elaboradas e longas. Muito feroz essa estruturação. Além disso, os instrumentos de sopro, e aí a gente vai ver uma música específica que o fagote é maravilhoso. Você tem um fagote num tom e aí vem o violino em outro tom. Então são harmonias politonais. O que é isso? Cada instrumento está num tom diferente. Isso não era nem um pouco aceito na música erudita, mas traz uma ferocidade que é muito grande. Inclusive são um pouco desagradáveis aos ouvidos essas harmonias politonais. Nós temos bastante também, além disso, a polifonia. Polifonia é quando você tem uma pessoa cantando uma coisa e outra pessoa cantando outra coisa, os dois de igual importância. Foi muito comum na música barroca e na música renascentista. Ele vai trazer essa polifonia. Então, o violino canta uma frase e por cima dessa frase vem o fagote cantando outra frase, as duas de igual importância. Aquelas frases longas, elaboradas do Beethoven, por exemplo, do Mozart, vão ser rejeitadas. Então você tem, assim como o Debussy fazia, né, essas ideias de sons que são dissonantes e mais curtos, trazidos para essa música. E o espetáculo que eu estou falando para vocês é a Sagração da Primavera, em 1913. Gente, imagina toda aquela sociedade, né, de cabelos brancos que vai até o Ballet de Paris assistir a nova apresentação do Stravinsky, não faz ideia do escândalo que ele está planejando. Quando as pessoas começam a ouvir aquele fagote, aquelas notas dissociadas, a percussão, eles vão à loucura. Gente, foi um negócio tão intenso que as pessoas começaram a vaiar ele, elas se levantaram, acenderam a luz, tiveram que chamar a polícia e no final deu uma pancadaria no meio do Ballet de Paris. Vocês imaginam a alta burguesia da Belle Époque, toda de vestido, de luvas, saindo no soco por causa do estranhamento dessa obra. Essa imagem aqui do Stravinsky, ó, na delegacia de polícia, foi logo depois dessa estreia da Sagração da Primavera. E as pessoas reagiram tanto a esse aspecto esquisito da música do Stravinsky quanto ao balé. O balé ele foi muito diferente daquilo que se esperava. A Sagração da Primavera, ela é um espetáculo que conta a história de um ritual pagão no qual eles sacrificam uma virgem para a entidade primaveril. O Stravinsky é russo e ele vai atrás dessas sociedades primitivas russas, pega essas lendas e transpõe tudo aquilo que é selvagem e incivilizado para sua ideia. E ele contou, né, que esse era o objetivo da obra que ele estava compondo, a Sagração da Primavera. E quem ficou responsável por fazer a coreografia foi o Nijinsky. Nijinsky, o pássaro de fogo do Stravinsky. É, sem dúvida, o bailarino mais símbolo, mais promissor de toda essa estética moderna na música do Debussy, do Stravinsky, do Schoenberg. Ele era um bailarino russo que começou a fazer um monte de coreografias cada vez mais intensas, tanto quanto bailarino quanto como coreógrafo. E ele foi o coreógrafo dessa espetáculo da Sagração da Primavera. Ó como eram o vestuário, né? Lembra um pouco aqueles nativos norte-americanos, essas tranças longas, esses vestidos. A sapatilha, gente, não é sapatilha de ponta, é aquela sapatilha de meia ponta. E os movimentos são completamente diferentes. A gente vai ver exatamente isso. Esse é o Nijinsky, como eu falei, um bailarino muito promissor e muito relevante para esse período. Ele vai fazer a composição da Sagração da Primavera e vai ser muito famoso por uma música do Debussy que ele fez a coreografia, que é o Fauno. No Fauno, que aqui como ele está vestido, ó, ele vai se inspirar nos vasos gregos, e não do período clássico, né, mas do período arcaico. Então ele vai lá para a origem da humanidade ocidental. E vocês reparam que os vasos gregos, assim como as imagens do Egito Antigo, elas prezam muito pela lei da frontalidade ainda. Então você tem as figuras que estão de perfil. O Nijinsky, ele vai fazer toda essa composição, essa coreografia do fauno, sempre de perfil e com esses movimentos bem simétricos, inspirados nesses vasos. O resultado é um resultado absurdo. Eu vou mostrar para vocês um trecho dessa coreografia incrível. Ó, vou mostrar aqui o comecinho.
Reparem como o figurino é completamente diferente do balé tradicional. Percebem aqui o perfil, os gestos simétricos? Essa mãozinha, ela é muito símbolo do Nijinsky. A coreografia dele é cheia de movimentos baixos, então muito rolamento no chão, muito movimento de quadril, que dá uma ênfase muito sexual para o que ele está fazendo. Percebem? Gente, é uma tensão sexual muito grande, é tudo sobre instinto, é tudo sobre a não civilidade, né? E isso chocou muito, completamente, e continua chocando todas as outras coreografias que ele vai fazendo. No final desse espetáculo do Fauno, ele se apaixona por essa menina que ele tá dançando, ele não consegue alcançar essa menina, ele pega o véu dela, e aí tem um êxtase final, como se ele estivesse se masturbando com o véu dela. Causou muito espanto, né? Vocês imaginam. Que medo, total. Vamos ver um pouco da Sagração da Primavera. Eu mandei esses vídeos para vocês, depois vocês vejam com calma aí no navegador. Mas eu quero mostrar pelo menos um trecho desse espetáculo que é o meu preferido, que é do Balé de Paris. Olha só, essa daqui não é a coreografia original do Nijinsky, mas a gente consegue ouvir a música e entender o objetivo dessa coreografia. Reparem como não tem sapatilha de ponta, como não tem o tutu, não tem aquela divisão clássica entre papel masculino e papel feminino. Os movimentos já não são mais leves, aéreos, tudo aponta para baixo, tudo aponta para o peso. Muito quadril, muita sexualização, parece um monte de animal, né? E o que eu adoro desse cenário é que eles estão no meio de uma arena de areia. Os bailarinos vão ficando sujos conforme eles dançam. Tem tudo a ver com esse desejo do Stravinsky de fazer um espetáculo sobre o primitivo. Olha a harmonia do Stravinsky. Vocês percebem o que está acontecendo? Eles estão sendo invadidos por outros povos. Cavalos. Essa coreografia é linda. Parece um monte de Dothraki, né? Quem tá assistindo Game of Thrones.
E a música, né? Legal, né? Esse é o Nijinsky, então. Como que é o balé do Nijinsky? O balé, diferente da Isadora Duncan, a Isadora Duncan, ela vai romper, ela é norte-americana, e ela vai romper com o balé clássico porque ela traz movimentos mais espontâneos, mais leves, ela não faz coreografia para muitas pessoas, são sempre solos bem intimistas. O Nijinsky, ele vai romper com o balé clássico em praticamente tudo, né? A ideia de leveza, a ideia de beleza, e tudo é chão, sabe? Os movimentos são principalmente no baixo plano, tudo tem muita audácia, muito desse primitivismo. Como eu falei para vocês, essas mãos, ó, simétricas e muitos acentos que são bem contrastantes. Então ele tá assim, às vezes ele tá assim, assim, ele pula, ele cai, sempre contrastantes. Esses pés, ó, os pés geralmente ficam em andeor, não é? Abertinho no balé, para fora. Os pés do Nijinsky ou são em paralelo ou são em andedan, para dentro, dá essa sensação esquisitinha de robô, principalmente. Legal, né, gente? Muito bom. E aí, falaremos um pouquinho sobre o fovismo. Olha o Nijinsky no Fauno, Super Ney Mato Grosso. O fovismo é muito simples, é a vanguarda que vai dizer respeito à cor. Ela se chama fovismo porque vem de fove. Tem um crítico que vai entrar na exposição dos fovistas, vai ver aquele monte de quadro colorido, dando um show de cor, e ele vai se sentir acuado, como se ele estivesse num monte de feras. E ele apelida esses caras de feras da cor, feras, foves, fovismo. Então, olha só, o Matisse, para expressar o sentimento, desencadeou uma revolução cromática. O mais importante do fovismo é o uso vibrante da cor e um uso arbitrário. Então, ele vai colorir as coisas sem preocupar com qual é a verdadeira cor dos objetos. Se eu quiser pintar um cachorro roxo, eu pinto um cachorro roxo. E eu não vou fazer um roxo, um degradezinho, não, é o roxo vibrante, sem matizar, sem transformar. Olha a Madame Matisse, gente, essa daqui é a esposa dele. A gente vê claramente a influência da arte japonesa, né? O contorno em preto, ela parece um samurai. Mas olha como as cores são intensas e vibrantes. Tem muito essa ideia de fazer uma pintura que tenha o mesmo impacto das cores na gente que tem quando a gente é criança. Vocês já repararam como criança fica hipnotizado com coisas coloridas? É como se cada cor tivesse uma dimensão simbólica, uma dimensão assim, um universo para essa criança. Ela fica hipnotizada. O que o Matisse queria era justamente isso. E aí, quando ele coloca essas cores vibrantes, vocês percebem que elas parecem bidimensionais? Ele não tem aquela representação tradicional da tridimensionalidade, porque essas cores que são vibrantes e aleatórias são também chapadas, não tem degradê, não tem sugestão de volume. Vocês entendem de onde é que vem o fovismo? O fovismo vem lá do impressionismo, que vem daquela investigação cromática, daí tem o simbolismo, tem ali os nabis. Isso aqui é muito parecido com o que os nabis faziam, muito. Tanto é que é por isso que o livro de vocês trata do fovismo antes das outras vanguardas, como se fosse um desdobramento dessas investigações da cor que vem lá do impressionismo. Por a gente já ter mencionado sobre o fovismo e sobre o Matisse, que eu deixei para falar assim tão brevemente. Além desse uso vibrante da cor, o desenho ele é muito simplificado, tá vendo? A ideia dele era tirar aquilo que fosse não essencial. Então, deixa só o essencial nos seus desenhos. Como ele resolve aqui esse casal com pouquíssimas linhas, né? E com cores muito intensas. Tá muito na moda fazer tatuagem com esses desenhos minimalistas, assim, do Matisse. Tenho visto em muitas colegas. Quem sabe vocês se animam, né? Beleza, gente? E o que é importante também para a gente entender o Matisse. O objetivo dele, ó, sonha com uma arte de equilíbrio, de pureza, de serenidade, isenta de temas perturbadores ou depressivos.
Você não vai ter miséria, preocupações sociais. O objetivo do fovismo, e atenção, isso é muito importante. O objetivo do fovismo é fazer com que a gente se sinta como criança diante da cor. Então, que traga pra gente a pureza, o sonho, o lúdico. Esse aspecto lúdico da cor vai ser super importante. Nós vamos ver os expressionistas. Eles vão fazer um uso aleatório e bastante arbitrário da cor, mas para expressar angústia, desespero, não é o caso do fovismo. O fovismo tem uma preocupação muito lúdica na sua abordagem da cor. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês me chamam, estou à disposição. Eu vou editar esse vídeo e eu vou colocar os trechos antes de postar para vocês, aí vocês podem dar uma olhada. Beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.